Sejam bem-vindos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos hoje o nosso querido Orson Peter Carrara. E eu vim trazer aqui uma pequena descrição, só se eu for falar muito dele aqui, vai acabar o horário da palestra e não terminei de falar tudo que o Orson fez, faz. Então eu vim trazer uma breve descrição dizendo que o Orson, ele nasceu em Mineiros do Tietê, aqui no estado de São Paulo. Dia 10 de março, eu não vou falar o ano não, tá, Orson? Deixa pra lá. Não importa, o que importa é o dia 10 de março. Ele é filho de pais espíritas. O pai dele é o senhor Roberto Pascoal Carrara e a dona Genoefa Altermari Carrara. É isso, Orson? Falei certinho? Atualmente ele reside em Matão. Você vê, viajou aqui 150 quilômetros para estar aqui conosco hoje. Ele vive com a sua família, casado com a nossa querida Aparecida Neuza Marana Carrara. Tem 3 filhos, a Cíntia, o Cássio e Alexandre. O Orson é expositor espírita, tem percorrido muitas cidades do estado de São Paulo e já esteve na maioria dos estados do país por várias vezes para tarefas de divulgação espírita. Articulista da imprensa espírita, tem colaborado com diversos órgãos, entre revistas, sites e jornais do país, além de boletins regionais no país e no exterior. Autor de 20 livros, do qual o último, que é Um Sacerdote Espírita, que ele trouxe aqui alguns exemplares, quem quiser depois adquirir no final da palestra. E seus textos caracterizam-se pela objetividade e linguagem acessível a qualquer leitor, estando disponibilizados em vários sites de divulgação espírita. Entusiasta, divulgador da nossa doutrina, está sempre envolvido com estudos, leituras, textos e palestras, e hoje nos dá a grata satisfação de ser não só um excelente expositor espírita, mas um ser humano que eu tenho a alegria de dizer que é meu amigo, que é admirável em todos os aspectos. Orson, muito bem-vindo, a casa é sua. Meus amigos, muito boa noite a todos. Minha alegria em estar aqui outra vez, em revê-los, em podermos desfrutar desses instantes que a doutrina espírita nos oferece. E através do movimento espírita organizado nas atividades das casas espíritas, podemos viver este intercâmbio, esta troca energética de vibrações que nos alimentam. Muito obrigado, pois, pelo carinho, pela acolhida dos amigos queridos aqui de Rio Preto. Estamos sempre aqui, visitando diferentes casas. Na próxima terça estaremos aqui em Rio Preto outra vez, em outra casa, de forma que o nosso coração se sente muito à vontade aqui nesta cidade, onde sempre recebemos muito carinho e onde desfrutamos de sólidas amizades. A minha saudação é de muita alegria e de imensa gratidão. Eu venho de Matão. Matão é a cidade onde laborou Caibar Schutel, considerado o bandeirante do espiritismo, o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o espírita número 1 do Brasil, conforme descreveram os seus biógrafos. E estamos muito agradecidos, portanto, e desejamos falar-lhes sobre esse tema que aí está exposto, nesses dias bicudos do planeta, nesses dias difíceis do país. Falarmos sobre esse tema parece-nos ser muito oportuno. Nos últimos tempos, nos últimos meses, temos nos dedicado a explorar mais este tema. Há uma recomendação proveniente de um dos benfeitores espirituais muito conhecidos de todos nós, habituados que estamos a estudar, a pesquisar, a ler, a ouvir uma mensagem como esta que foi lida aqui, da autoria de Meimei: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que os teus pés estejam sangrando, prossegue adiante, convidando-nos realmente a prosseguir. E um desses benfeitores traz uma frase muito significativa que usaremos como introdução da nossa abordagem. Diz a frase: todo cristão
deve melhorar-se gradativamente. A frase é essa, ponto. Ela está no contexto de um texto mais longo, mas ela salta aos nossos olhos quando nos deparamos com ela isoladamente. Todo cristão deve melhorar-se gradativamente. Vamos analisar por partes. O adjetivo cristão ou substantivo cristão significa aquele que segue o Cristo, ou pelo menos se esforça por absorver, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Somos daqueles que nos consideramos cristãos, os católicos, os espíritas, os umbandistas, os evangélicos, os protestantes, aqueles que nos consideramos cristãos, sentimos-nos na condição daqueles que seguimos o Cristo, ou pelo menos nos dizemos seguidores do cristianismo, seguidores do Cristo. O Cristo, por sua vez, conhecido de todos nós, é aquele irmão mais velho, amadurecido nas experiências, já tendo conquistado patamares da perfeição, ainda que relativa, pois que ninguém se iguala a Deus. Irmão mais velho, amadurecido, experiente, já desprovido de vaidades, já tendo dispensado orgulho, já detentor de conhecimentos que lhe permitiram criar o planeta Terra, formar o planeta Terra, e tendo recebido de Deus a incumbência de cuidar de nós, os irmãozinhos menores, aqueles que estamos iniciando, ou pelo menos já passamos uma boa parte desse início e estamos agora numa fase de mais amadurecimento. Irmãos menores em aprendizado, em evolução. O Cristo se fez portador da boa nova, a mensagem da boa notícia, trazendo-nos informações das leis de Deus, que ele viveu pessoalmente durante sua trajetória entre nós, fazendo-se portador da luz, da bem-aventurança, fazendo-se portador do exemplo, da conduta que orienta e ensina, da luminosidade que nos faz ter um farol luminoso para nos espelharmos, para seguirmos como modelo e guia conforme ensina o Espiritismo. Jesus poderia ter enviado em todos os tempos, como enviou, mensageiros que antecipassem ou dessem notícias ou falassem das leis de Deus, e o fez como ninguém. Mas mesmo tendo enviado continuamente seus mensageiros, também se fez presente pessoalmente, encarnou-se entre nós, submetendo-se à mediocridade do nosso estágio, para nos ensinar pessoalmente o que eram as leis de Deus, o que era o amor e como vivê-lo. Portanto, temos no Cristo a representação da divindade, aquele que afirmou: eu e o Pai somos um, pela plena identificação com o Criador, se fez presente entre nós para ensinar. Então nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos seguidores do Cristo, de uma certa forma, ainda que imperfeitamente, estamos ligados a Ele. Todo cristão, pois, deve melhorar-se gradativamente. O gradativamente indica que é um processo gradativo, claro, a própria palavra já indica isso. É um processo lento, passo a passo, gradativo, de aprendizados contínuos e permanentes. Mas há um verbo na frase: todo cristão deve melhorar-se gradativamente. Esse melhorar-se, em que sentido? Em todos os sentidos. Uma vez que nos dizemos
adeptos do cristianismo, seguidores do Cristo, confiantes nele, tendo nele a luz que orienta, somos convidados a uma melhora contínua. Que melhora? Completa. O que não é fácil, porque trazemos vícios e condicionamentos acumulados em outras vivências, que aparecem de forma marcante agora. Todavia, vamos usar alguns exemplos em que podemos melhorar. Comecemos pela expressão verbal. O verbo falado, articulado pela movimentação dos sons, das cordas vocais. Através do tempo desenvolvemos um código de sons que se transformaram nos idiomas e num sistema farto de comunicação, com as palavras, com as expressões que somos capazes de expressar verbalmente, compreendidas por outros, se transformam num sistema de comunicação. Muito bem, temos que melhorar o nosso vocabulário, a começar por aí como exemplo. Se somos criaturas habituadas a falar palavrão, somos convidados a costurar a boca quando dá vontade de falar palavrão. Porque o palavrão carrega consigo uma carga energética negativa muito expressiva. Um palavrão traz consigo ódio, revolta, vontade de esganar. Um palavrão traz consigo cargas energéticas que prejudicam a saúde, danificam o ambiente onde vivemos. Ele pode ser comparado a uma caçamba de lixo fétido, apodrecido, que faz mal para o ambiente e para a saúde. Sabendo disso, porque já somos sabedores das vibrações que uma palavra é capaz de carregar e expressar, então nós temos que melhorar o nosso vocabulário, para que a nossa voz, as nossas palavras, sejam portadoras no esforço de melhora, sejam portadoras de suavidade, de estímulos, de compreensão, de tolerância, de paciência. Ontem à noite, na nossa reunião do Evangelho no Lar, com a esposa, os filhos já estão casados, já estamos sozinhos. As camas agora continuam arrumadas. Um tempo a gente reclamava das camas que não arrumavam. Arruma a cama, filho, eu vou dormir de noite de novo, para que arrumar outra vez? Então agora não, agora os quartos estão lá, as caminhas arrumadas todo dia. A gente sente falta daquele burbúrio, mas estamos, o casal, sozinhos agora. E estávamos ontem no Evangelho do Lar falando sobre a paciência. Esta virtude chamada ciência da paz. A paciência, sem ela, praticamente nada conseguimos. A paciência tem um poder de persuasão, de conquista, de modificação ambiental que nós não podemos fazer ideia. Basta refletir que em tudo que estamos relacionados, sejam nos relacionamentos pessoais, profissionais, na nossa própria vida, conosco mesmo, precisamos acumular uma paciência muito grande para não nos entregarmos com facilidade às irritações, às conturbações que podem envolver o nosso dia. Então, pensando nisso, nós temos que usar também nas palavras de paciência com o ritmo alheio. Não é fácil. E falo isso primeiro para os meus próprios ouvidos, porque eu também tenho dificuldade em lidar com os ritmos alheios. Estamos todos num aprendizado gigantesco. Mas claro que não é apenas a melhora da expressão verbal. Se somos criaturas comumente entregues ao desânimo, à tristeza, com grande facilidade nos deprimimos, com grande facilidade caímos no ânimo e ficamos ali entregue a uma lamentação. Somos habituados a reclamar de tudo, a nos revoltarmos com as situações constrangedoras.
Criaturas que nos entregamos com muita facilidade a uma tristeza que vamos alimentando. Somos convidados a adotar a coragem, a alegria de viver, a melhorar esse padrão, ao invés de nos condicionarmos e nos escravizarmos à tristeza, ao desânimo, porque a tendência natural é entregar-se ao desfalecimento diante das adversidades, diante das dificuldades que vão surgindo, dos obstáculos que se acumulam. É muito mais fácil e cômodo a gente reclamar, é muito mais fácil e cômodo a gente se acomodar, desistir de lutar, porque a luta exige esforço, a luta exige iniciativa, a luta exige perseverança. Então é mais fácil dizer que ninguém gosta de nós, é mais fácil dizer que a vida é injusta comigo, é mais fácil afirmar que este mundo é uma bagunça, ao invés de construirmos à nossa volta um ambiente de alegrias, de gratidão, de perseverança e luta, o que é possível para todos nós. Então essa mudança gradativa há que se expressar nas várias manifestações da própria vida. Porque o que é a vida? Se tentarmos uma definição da palavra vida, dificilmente chegaremos a uma conclusão satisfatória. Porque a vida se apresenta de forma tão intensa, tão variada, com expressões múltiplas, que nós não conseguiremos definir exatamente o que é a vida. Vida espiritual, vida material, vida vegetal, vida animal, vida mental, vida interior, vida psicológica, vida profissional, vida familiar. Mas se nos perguntarem o que é a vida, nós saberemos dizer o que é a vida, porque nós vivemos a vida. Todo dia estamos diante deste patamar de desafios. Diariamente somos defrontados por situações e adversidades que nos desafiam a sair do estado de acomodação para um estado novo de conquistas. Que conquistas? Todas. Profissionais, culturais, morais, intelectuais, familiares, sociais, individuais, coletivas. Ora, e o objetivo essencial da vida, o objetivo primeiro da vida é exatamente nos fazer evoluir. Porque o que nos aguarda lá adiante é a felicidade plena, mas não é uma felicidade ociosa, é uma felicidade de trabalho, de solidariedade, é uma felicidade que nos convida ao trabalho. Quanto mais evolui a criatura humana, mais ela trabalha, porque quanto mais avança na consciência, mais ela toma contato com a realidade da grandeza da vida, encanta-se com a grandeza do Criador e, portanto, coloca-se a trabalhar mais e mais conforme evolui. É por isso que surge no planeta, vez por outra, uma Madre Teresa de Calcutá. É por isso que vem ao planeta uma Irmã Dulce. É por isso que vem ao planeta um Chico Xavier. São irmãos nossos, amadurecidos, que já perceberam a essência da vida, cuja finalidade não é apenas beber, dormir, reproduzir, divertir-se. A vida é muito mais que isso. A vida tem um propósito gigantesco de educação de nós mesmos, de aprimoramento continuado nas aquisições morais e intelectuais.
Nesta luta, neste embate do estágio que estamos, convenhamos, nós já alcançamos grandes conquistas materiais. Quem poderia imaginar o WhatsApp? Quem poderia imaginar as conquistas materiais que desfrutamos hoje, do conforto do ar-condicionado, do conforto de uma projeção, do conforto de um veículo que nos transporta? Quem poderia imaginar o conforto que hoje desfrutamos com tanta facilidade, apesar das dificuldades materiais existirem ainda? Mas há tempos passados, quem é da minha idade sabe que na infância a anestesia era com seringa fervida na bandeja. Eu peguei um trauma de dentista ao tomar uma anestesia com aquela seringa quente que me queimou todos os lábios, embaixo, em cima, de ponta a ponta. Eu fiquei anos sem voltar ao dentista. E hoje a gente nem sente anestesia. E não é só na área da odontologia. Quantas conquistas em diferentes áreas. Mas convenhamos, moralmente ainda somos medíocres. Ainda sentimos inveja. Ainda temos ciúme. Guardamos vaidades. Ainda disputamos. O episódio recente da eleição da política brasileira demonstrou, colocou às claras a nossa mediocridade moral. Ficamos a brigar virtualmente, defendendo este ou aquele. Candidatos não apresentavam planos de governo, ficavam se atacando. Eleitores. Colocou à mostra a nossa miserabilidade moral. E ao invés de voltarmos as nossas atenções para a necessidade da pátria, ficamos a disputar, ou a disputar-se, a brigar-se. Para quê? Conversas que não levaram e não levam a nada. Mas a vida vai apresentando desafios continuados, justamente para nos despertar dessa sonolência, justamente para nos despertar desse estado letárgico, de marasmo, de indiferença, de omissão, de orgulho, inclusive o orgulho ferido, para despertarmos para a finalidade da vida, que é o progresso, a felicidade. E a vida conspira a nosso favor, justamente para que despertemos que a nossa finalidade na vida material, do berço ao túmulo, está muito acima dos prazeres materiais, do acúmulo de coisas. A vida tem a finalidade de promover o crescimento intelecto moral do espírito, ser imortal. Portanto, nós que já temos conhecimento do Evangelho, que já nos deparamos com a grandeza do Cristo e sua lição, somos convidados à melhora progressiva, continuada, perseguida, agendada e procurada diariamente. E diante dos embates, pois, do nosso estágio moral ainda medíocre, com a perspectiva que nos aguarda, debatendo-nos com os obstáculos e adversidades de toda a espécie, desde as individuais, às coletivas e até aquelas que não dependem da gente, aquelas que não podemos evitar. A conquista das virtudes, como a mansidão, a solidariedade, a tolerância, o amor ao próximo, a fé em Deus, entre outras, são essenciais, indispensáveis mesmo, podemos dizer, como é o caso da fé. Fé. Mas o que é a fé? Poderíamos perguntar: o que é a fé? Temos uma noção exata do que significa essa palavrinha, de 2 sílabas,
de expressão marcante para a vida de todos nós, nesses tempos bicudos da humanidade? O que é este sentimento que dá uma convicção? Não é crença, é muito mais que crença. Dá convicção de que somos capazes. Capazes do quê? De atingir um objetivo delineado, definido, planejado, não necessariamente moral. Pode ser a construção de uma casa, pode ser a conquista de um emprego, pode ser uma viagem, pode ser um casamento, uma festa de formatura, pode ser uma palestra. A fé é esta convicção de que somos capazes. E ela dá uma lucidez e uma clareza que te faz enxergar à sua volta quais os recursos que você possui para tornar possível a superação dos obstáculos que estão à sua frente e atingir o objetivo colimado, atingir o objetivo proposto, não necessariamente moral, mas também moral, é claro. Se eu estou habituado a falar mal dos outros, pratico a maledicência, se eu estou habituado a reclamar da vida continuamente, eu estabeleço como meta: eu quero vencer essa imperfeição, eu quero ser mais alegre, eu quero ser mais grato, eu quero ter mais coragem, eu quero ser mais decidido, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais sereno. Como é que eu faço? A fé dá clareza para você enxergar à sua volta quais os recursos que você tem para atingir aquele objetivo que você se propõe. Sob um ponto de vista, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo denominado por Allan Kardec: a fé transporta montanhas. Jesus compara a fé a um grão de mostarda. O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. E disse Jesus, com a anotação dos seus discípulos, dos evangelistas, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e dizermos a este monte: mude-se daqui para lá, e o monte se transportará. Mas se nós comprarmos um terreno para construir uma casa, e o terreno é irregular, e nós temos que preparar o terreno, nivelar para iniciar as fundações, então a gente pega um grão de mostarda, que é menor que um grão de arroz, chega no terreno e fala: eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, monte de terra, muda-se daqui para lá. Não vai acontecer nada, o monte não vai sair do lugar. Por quê? Por uma razão muito simples. O exemplo do grão de mostarda é uma figura comparativa apenas. Jesus está nos ensinando que a fé, que é mãe da esperança e da caridade, remove sim as montanhas do medo, remove sim as montanhas da má vontade, remove sim as montanhas da acomodação, remove sim as montanhas do ciúme que ainda estão dentro de nós, as montanhas do egoísmo, da maledicência, as montanhas da vontade de ira, ou do palavrão, usando o exemplo inicial, que habita em nós. Porque se tivermos fé, que é mãe da esperança, e a esperança abre uma perspectiva enorme, a esperança alimenta a alma.
Porque a esperança é uma virtude de alta nobreza. E também é mãe da caridade. E a caridade não é dar. A caridade é dar-se, inclusive a si mesmo, para vencer essas fraquezas que ainda estão em nós. E esta caridade enxerga os obstáculos com paciência, enxerga os obstáculos e as pessoas em ritmos diferentes, enxerga situações desagradáveis e as adversidades com coragem, com tolerância, com solidariedade. E aí nós somos capazes de remover esses obstáculos que impedem a conquista de um objetivo definido. Vivemos uma época de muita indiferença, de desamor até. E somos conclamados agora coletivamente, não é só individualmente, nós somos conclamados coletivamente a amar. Porque já sabemos o objetivo da vida, a amar também o diferente, o que pensa diferente de nós, o que age de maneira diferente de nós. Não é uma tarefa fácil, não é. Mas justamente por não ser uma tarefa fácil, é que nós nos fortalecemos, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. A caridade não se impõe, a caridade não exige, a caridade não determina, a caridade não violenta, a caridade respeita, porque a fé congrega a esperança também é respeitosa, que dá as mãos à caridade que é respeitadora em todas as situações. Porque as ventanias que a vida apresenta, nas diferentes situações que enfrentamos individualmente, na família, no ambiente conjugal, profissionalmente, coletivamente, surgem a todo instante. Isso nos faz lembrar uma das passagens do Evangelho também. Todas elas são pérolas lindas que podemos estudar e aprofundar conhecimentos. Entre elas existe o ensinamento da tempestade acalmada, que todos nós bem conhecemos. Jesus havia ensinado na praia e estava cansado. Adentrou o barco com os seus discípulos, que eram pescadores, e dormiu no barco. O barco avançou ao alto mar, e lá em alto mar começou uma tempestade, com ventos fortes, com trovões, com raios, com água abundante, com o movimento incessante das ondas que balançavam o barco e jogavam água para todo lado, e Jesus dormia. Os discípulos estavam boquiabertos. Como pode dormir diante de uma tempestade que pode nos fazer perecer? E Jesus dormia tranquilamente, e eles, apavorados, acordaram o mestre: mestre, acorde, nós vamos perecer, olha a tempestade. Jesus levantou-se calmamente, homens de pouca fé, e falou com a tempestade, que gradativamente se acalmou. Esta passagem extraordinária dos Evangelhos nos leva também a algumas reflexões importantes. Jesus não falou com os ventos não têm raciocínio, os ventos não têm personalidade, os ventos são fenômenos climáticos, mas Jesus falou com os espíritos responsáveis pelos fenômenos climáticos, porque o mundo não funciona assim, à toa,
ao acaso, às cegas. Há irmãos nossos, amadurecidos, experientes, evoluídos, responsáveis por diferentes áreas, entre elas a dos fenômenos climáticos. Já pararam vocês para pensar no espírito ou na equipe de espíritos que criou o caqui? Vocês gostam de caqui? Eu adoro o caqui, principalmente aquele bem vermelho. Vocês gostam? Já pensaram no cheiro do abacaxi? No perfume das flores? Na beleza da borboleta? Não são produtos do acaso. Não foi Deus que falou, aparece a borboleta aí. Repolho, se faça. Gosta de repolho? Uma salada de repolho vai bem. Caqui, fique pronto. Não. Abacaxi, cheira gostoso. Não é isso. Isso é fruto de mutações genéticas continuadas através dos milênios, nos vários reinos da natureza. Acompanhadas essas evoluções por espíritos especialistas que cuidam dos animais, que cuidam dos vegetais, que cuidam dos fenômenos da natureza. As tempestades podem ser previstas. A meteorologia hoje tem um alto índice de eficácia. Nos informa, vai esfriar no fim de semana, vai chover domingo à tarde, e chove mesmo. Vai ter ventos fortes. Nos Estados Unidos vai ter um furacão, esvazia as casas. E a ciência já é capaz de prever com antecedência a ocorrência de tempestades, ou de chuvas, de queda de temperatura, etc. Mas existem as tempestades imprevistas também. De repente ocorre um tsunami imprevisto. De repente ocorre uma chuva em momento totalmente imprevisto. No reino da meteorologia, na nossa vida também é assim. Existem tempestades previstas, existem tempestades imprevistas. Querem um exemplo de tempestade prevista? Se somos ranhetas, rebeldes, desobedientes, indiferentes, omissos, quer nem saber, se vire, se lasque, nós estamos construindo uma tempestade. Mais cedo ou mais tarde vai estourar. A tempestade que estamos vivendo no país com a corrupção é fruto da nossa indiferença política, da nossa omissão à cidadania. Foi construída através da indiferença, da omissão, da falta de patriotismo. Estourou a tempestade. Nós temos que resolver agora. Nós, os brasileiros, temos que resolver. Nós fizemos isso, temos que parar agora. Mas existem as tempestades imprevistas. Um infarto fulminante, um AVC, a morte de um filho, a demissão do emprego. Se bem que hoje em dia isso pode ser uma tragédia prevista, né? Do jeito que está o desemprego. Mas fatos imprevistos: fura o pneu do carro, o carro capota, morre a família inteira. Ou morre o pai e a mãe, ficam as crianças. Tempestades imprevistas, tão comuns na vida de cada um de nós, e outros exemplos que todos nós podemos acrescentar. Mas ambas as tempestades, previstas ou imprevistas, podem ser administradas com a presença dessa virtude indispensável que é a fé. Porque a fé confia, mas não é uma confiança cega, é uma confiança convicta. A fé age. A fé não se acomoda. A fé é ativa. A fé procura os meios. Diante de uma tragédia que me ocorreu, prevista ou imprevista, o que eu faço agora? Quais os mecanismos que tenho para alterar essa situação? E Allan Kardec, voltando ao capítulo 19 do Livro dos Espíritos,
vai dizer, em outras palavras, vou usar as minhas, que a fé é exatamente essa convicção que estabelece um objetivo e verifica quais os meios para atingir o objetivo, dá clareza para decidir qual o melhor caminho diante da dificuldade que estamos apresentando ou vivendo. Mas a fé também sob outro ponto de vista, não é crença, voltamos a repetir, é convicção de que somos criaturas imensamente amadas. Não estamos aqui entregues ao acaso, entregues aqui, se virem. Não. A vida tem um mecanismo conspirando a nosso favor, por uma razão muito simples. Deus, o Criador, nos criou para a felicidade e nos provê de tudo o que precisamos. E alguém perguntaria, mas... E começa a relacionar as razões de tantas diferenças, as razões de tantos extremos, as razões de tantas aparentes injustiças, as razões de tantas oportunidades tão diferentes. Onde está Deus? Ocorre que nós estamos apenas numa das etapas de crescimento e de aprimoramento. Somos espíritos num gigantesco processo de aprendizado. Estamos mais ou menos na mesma faixa, uns com mais, outros com menos, outros com experiência nessa área, outros com experiência naquela área, e todos aprendendo uns com os outros, num circuito de emanações e de vínculos gigantesco. Protegidos, amados, vivendo com todas as experiências que têm necessidade, seja por necessidade de aprendizado, seja por reparações de equívocos passados, nas provas de crescimento, ou nas expiações das consequências, porque não existe castigo na lei de Deus. Deus é absolutamente amor, absolutamente amor. Estamos todos num gigantesco processo de maturação, preparando-nos para novas experiências e novos desafios que virão, que nos prepararão para novos degraus de aprendizado, evolução continuada, para sermos co-criadores com Deus, para administrarmos os mundos contínuos da pluralidade dos mundos habitados. A todos nós está reservado um papel gigantesco de enobrecimento, de trabalho no bem, de cooperação, de solidariedade com a obra de Deus, cujas leis são leis de amor, totalmente. Por isso, nada de desânimo, nada de tristeza. Elejamos a coragem, a alegria de viver, a disposição, a gratidão, para alicerçarmos e construirmos essa virtude indispensável, que do ponto de vista da alma é correspondente ao alimento que ingerimos todo dia para manter o corpo em funcionamento. Mas como construir essa fé? Como? É uma experiência individual. Não existe uma receita pronta. Você vai fazer isso, 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 que você vai ter fé. Não, é uma experiência própria. Porque também é uma experiência de aprendizado. Nos fortaleceremos
diante, por exemplo, da aceitação ativa, diante das dificuldades. Nos desenvolveremos plenamente, lembrando-nos dos exemplos de Jesus. Por que Jesus dormia? Porque sentia-se seguro. Devemos nos sentir seguros, apesar da tempestade à volta, porque somos imortais, filhos de Deus, já superamos tantos obstáculos, aqui estamos, com a possibilidade de novos aprendizados e novos enfrentamentos, já sentindo o perfume do amor, já estamos sentindo o perfume do que nos aguarda. Daí o convite da fé para a caridade, o amor ao próximo. A lei de amor estabeleceu a solidariedade. A solidariedade é capaz de construir a fé, porque vemos em cada um de nós, vemos no próximo uns nos outros, o quanto somos capazes, as potencialidades que guardamos. Por isso, fé, virtude indispensável. Esta palestra surgiu depois da leitura deste livro, Hoje com Jesus. Infelizmente eu só trouxe 2 exemplares, é o que eu tinha em casa. É que eu tenho feito muito essa palestra. Este livro é o seguinte, não é meu, vocês estão vendo, é do Joaquim Bueno. O Joaquim Bueno é de Limeira, um grande querido amigo. E vou contar a história para vocês, porque vale a pena, é divertida. Eu fui fazer uma palestra em Limeira, próximo de Americana, todo mundo sabe onde é. E estava no hotel, aguardando alguém que viesse me buscar. Ficamos combinados que alguém me pegaria no hotel. E apresenta-se lá, um sujeito muito agradável, simpático. Olá, eu sou o Joaquim. Eu vim te buscar para te levar na palestra. Oi, Joaquim, como vai? Prazer em conhecê-lo, que bom, muito obrigado pela gentileza. No caminho do hotel para o centro, fomos conversando, trocando várias ideias. Entre elas, eu perguntei, você faz palestra também? Eu faço umas palestrinhas lá no centro. Ah, você faz palestra, Joaquim? Umas palestrinhas lá no centro. Eu não saio, eu só fico lá no centro. Você não quer fazer uma palestra em Matão? Imagina que eu vou fazer palestra em Matão? Nunca, não tenho capacidade para isso não. Por que não? Você não faz aqui em Limeira? Faz em Matão, é a mesma coisa, só muda a letra, está em ordem alfabética, LM. Vai fazer uma palestra em Matão? Não saio de Limeira. Mas Joaquim, qual o problema? Estou te convidando. Aí ele aceitou, depois de muita insistência ele aceitou. Foi fazer a palestra em Matão. Eu fiquei encantado com o Joaquim, com a simplicidade, a doçura com que o Joaquim fala de Jesus. Que doçura, que simplicidade, que amor ao Cristo. Depois que eu vi a palestra, falei, Joaquim, você precisa escrever sobre isso. Você falou tão bonito aqui, põe no papel o que você escreveu, o que você falou. Não, eu não sei escrever. Joaquim, você vai guardar esse tesouro, vai enferrujar. Joaquim, precisa publicar isso. Não, imagina, não vou escrever não. Então vou fazer uma proposta. Vamos escrever um livro a 4 mãos? Eu escrevo o primeiro capítulo, você escreve o segundo, eu escrevo o terceiro, você escreve o quarto, e assim sucessivamente. Não, será que dá certo? Falei, dá. Qual era o meu propósito? Que o Joaquim ficasse conhecido, para que mais pessoas usufruíssem da humildade daquela criatura. E ele concordou. E fizemos o livro. Uns 4 meses, 5 meses. Um escrevia um capítulo, outro escrevia outro, escrevia um, escrevia outro. Mandei o livro para a editora. Passou uns 3 meses, a editora mandou chamar. Orson, nós adoramos o livro. Vai publicar? Vamos publicar. O livro é um espetáculo. Mas nós temos uma coisa para te dizer. Você não vai ficar chateado? Falei, não, imagina. Escuta, você tem certeza que você não vai ficar chateado? De jeito nenhum. Vocês gostaram do livro? Tem alguma coisa errada? Pelo contrário, o livro ficou uma pérola. Eu queria falar uma coisa para você, mas não queremos que você fique bravo, nem chateado. Pode falar, eu estou fascinado, pode falar. A gente queria tirar você do livro. Podemos publicar só o Joaquim? Eu vibrei de alegria com essa notícia. Porque o que eu queria era fazer o Joaquim ficar conhecido. Aí tiraram eu do livro. A minha parte está lá, nem sei se vai sair.
E publicaram o livro, ele teve que aumentar mais alguns capítulos, e publicaram o livro Hoje com Jesus. Que pérola, que pérola. Eu sei que só tem 2 aí, depois vocês pedem para casa solicitar mais para vocês, porque é um daqueles livros que é uma delícia de ler. Você vai adorar nas orientações trazidas do Evangelho pela humildade e grandeza do autor. Eu trouxe meus 2 livros, eu tenho 20 livros publicados, trouxe 2, alguns estão esgotados. Esse aqui é Diante da Vida. O que diria o Chico diante da vida com suas dificuldades, né? São comentários de respostas que o Chico deu. Não é um livro de transcrição. Nós selecionamos frases do Chico em respostas que ele deu, menos no pinga-fogo, para exaltar a qualidade das respostas do Chico. Esse aqui, como disse o nosso amigo na apresentação, um sacerdote espírita, ele saiu do Memórias do Padre Germano. Quem leu Memórias do Padre Germano aqui? Chorou? Leu? Leu? É uma obra primorosa, Memórias do Padre Germano, né? O prefácio é de 1900. E o Padre Germano foi um padre médium, 100 anos antes de Kardec, um século antes do nascimento do codificador. E ele é um padre que via os espíritos, ouvia os espíritos, mas ele era padre. E ele contestava a igreja nos princípios católicos de sua época. Eu li tantas vezes o Memórias do Padre Germano, que acabei fazendo um sacerdote espírita. Obedecemos os mesmos títulos e ordem dos capítulos e tiramos a essência das histórias. As histórias contêm as confissões que o padre ouvia. Os dramas são os mesmos da atualidade. A única diferença entre 1700 e agora é que agora tem um WhatsApp, aquele tempo não tinha. Mas os dramas são os mesmos. Então ele vai contar as confissões que chegavam até ele, com os dramas humanos, e a orientação que ele dava. Ele era um padre firme, não passava a mão na cabeça não. Então ele enfrentou chantagem, enfrentou tentativa de suborno, enfrentou um monte de situações e dava as orientações. Mas vai apresentar também os embates que ele tinha com seus superiores, que o perseguiram, porque ele era médium. Para vocês terem uma ideia, no dia que ele foi ordenado padre, puseram como é que chama isso aqui mesmo? Um púlpito, um púlpito com um buraquinho aqui, e puseram um adolescente aqui embaixo, um coroinha adolescente, que se comunicava com as autoridades eclesiásticas que estavam na primeira fila, porque os padres, sabendo do ímpeto dele, do jovem candidato a padre, que era questionador dos princípios da igreja, deram um martelinho para o adolescente, e se ele falar mais de 15 minutos, você bate no pé dele para ele parar. E se ele falar alguma coisa em contrariedade com a igreja, nós vamos dar sinal para você, corta. Você bate no pé dele para ele parar. Mas acontece que o padre era médium, dotado de um magnetismo pessoal muito próprio. Quando ele veio aqui atrás e viu o adolescente agachado ali, com o martelinho na mão, ele sacou na hora. Ele pôs a mão na cabeça do adolescente que adormeceu. Ele hipnotizou o adolescente. E ele falou por 3 horas. Falou o que quis, como quis, e o tempo que quis. Foi expulso do convento. Que ele foi adotado pelo convento. Ele ficou órfão de pai e mãe quando criança e foi adotado pelo convento, que alfabetizou ele, etc, etc. Mesmo assim ele virou padre. Então o livro conta essas peripécias das aventuras. E ele amou uma mulher sem nunca tocar nela, que ele vai falar dela o livro inteiro. A menina pálida dos cachos negros, que era a palavra amante está um pouco desgastada na atualidade, né? Mas no passado não, era a sua alma amada de outras vidas, que ele reconhecia agora e ela também o reconhecia. Então ele vai contar essas histórias. Nós fizemos um sacerdote espírita. Também não é um livro de transcrição. Transcrevemos apenas trechos. Esta obra, que não é minha também, eu tomei a mim o encargo de falar dela. Porque esta obra conta a história de Humberto de Campos, o grande escritor Humberto de Campos. O autor, Cláudio, é de Osasco. E ele leu todas as obras do grande escritor Humberto de Campos, que se tornou uma celebridade no Brasil na década de 30, encarnado. Ele ficou rico, foi um menino pobre que ficou rico e famoso. Morreu muito novo, com 48 anos, em função de um problema na hipófise.
E o Cláudio leu todas as obras de Humberto de Campos encarnado, que alcançou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas leu também todas as obras de Humberto, irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. E compôs uma obra deliciosa de ler. É uma manifestação expressiva de fé, de lucidez, de inteligência do menino livre ou o menino pobre de Miritiba, que surpreendeu o Brasil 2 vezes, como o grande escritor Humberto de Campos e depois como irmão X, que despertou o interesse da elite intelectual brasileira da época. E esse aqui tem tudo a ver com o tema, não é meu também, mas eu incluo na palestra, porque tem tudo a ver com o tema que desenvolvemos. É do Walter Oliveira Alves, que é um educador. Esse livro é póstumo, saiu 3 meses depois que o autor desencarnou de câncer, e vai falar dos transtornos mentais na infância e na adolescência. Crianças de difícil trato, adolescentes e jovens com transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, emocionais, etc. O Walter fez uma obra primorosa. E tem a ver com os desacertos, com as adversidades enfrentadas por muitos pais. Por isso eu incluo aqui, porque tem tudo a ver com o tema. E finalmente, para encerrar, esta primorosa obra de Paulo César Fernandes, que também não é meu, é do Paulo de Marília. E o Paulo é um grande filósofo, estudioso, e vai se referir à genialidade de Allan Kardec, chamando-o de o 14º apóstolo. Quem gosta de pesquisa, quem gosta de estudar, quem quer aprofundar conhecimentos do intelecto de Allan Kardec, tem nesta obra um primor. E é uma obra, naturalmente, que exalta a fé, porque o trabalho executado por Allan Kardec foi um trabalho de fé. Para encerrar, agradecendo imensamente o carinho, a acolhida, a atenção de vocês, eu reservei para o final um clipe que é baseado na frase de Caibar Schutel. Este ano nós comemoramos em Matão 150 anos de Caibar Schutel, de nascimento. Vejam a expressão de fé desta frase de Caibar Schutel, por favor. Isso, esse aí. Com som, viu? Esta frase expressa aquilo que somos. Somos imortais. Das experiências difíceis do agora surgirão auroras de felicidade, surgirão auroras de paz e alegria nas conquistas do Espírito. Portanto,
Não desanimemos diante da tempestade que está à volta. Lembremos-nos da frase de Caibar: vivi, vivo e viverei. Esta música abriu o nosso evento comemorativo dos 150 anos de nascimento de Caibar Schutt. Esse grupo é o grupo Coro Osso, famoso lá em Matão, que se apresenta inclusive internacionalmente, e que fez esse clipe especialmente para o evento. Se meditarmos bem no teor da frase, vivi, vivo e viverei, que Caibar expressou no dia do velório, diante do próprio corpo, incorporando-se no médio Urbano Xavier, nós vamos sentir a grandeza da própria vida. Por essas razões todas, pensando na nossa condição de espíritos imortais, com imenso trabalho pela frente, em exaltação à grandeza de Deus, eu diria a vocês, com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês, meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Muito grato.